Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindas, bem-vindos ao último episódio do podcast Vozes da Terra. Esse podcast que é uma iniciativa do ID Global, junto com o Vozes Lab. E hoje, depois dessa jornada, dessa temporada piloto, que vocês puderam acompanhar alguns episódios, a gente recebe aqui convidados muito especiais para tocar essa nossa última conversa. Esperamos que venham mais por aí. Mas estou aqui com a Alessandra Matias e Vinícius Silva, que já vão se apresentar para vocês. E eles estão aqui com a gente hoje para falar sobre um tema que é acesso à energia e entendendo também acesso à energia como uma das faces da transição energética justa, de condições de dignidade nos territórios, de manutenção da floresta em pé. Então, estamos hoje aqui com convidados mais que qualificados para tratar disso com a gente. Então, estou aqui comigo hoje também com uma nova personagem dessa temporada. Mas a Mirelle está pela primeira vez mediando comigo o episódio. Eu esqueci de me apresentar, mas se vocês acompanharam, já me conhecem. Eu sou a Júlia Soares. Eu, fazendo uma breve autodescrição, eu sou uma mulher jovem, de cabelos pretos e longos, tenho a pele parda, estou usando uma blusa branca com a logo do ID Global ao centro. E comigo, para dividir essa mediação hoje, eu estou com a Mirelle, também pesquisadora do ID Global, do Vozes Lab. Então, passo para a Mirelle se apresentar para vocês. Olá, pessoal. Me sinto muito feliz em estar aqui hoje, também participando desse projeto. Eu sou a Mirelle, eu sou indígena do povo Guarani Kaiowá-Terena, lá do Mato Grosso do Sul. E fazendo a minha autodescrição, eu sou uma mulher jovem, cabelos escuros e curtos. Também estou com uma camiseta branca com a logo do ID Global e uso óculos. E agora eu quero passar a palavra para os nossos convidados. É uma honra ter vocês aqui. Eu gostaria que vocês também se apresentassem. Alessandra? Oi, meninas, obrigada pelo convite. Oi, pessoal. Meu nome é Alessandra Matias. Eu sou uma mulher branca, de meia idade, tenho cabelos loiros, compridos, encaracolados, uso óculos com aro branco. Tô vestindo um casaco marrom que hoje tá um pouquinho fresquinho por aqui. Sou formada em jornalismo, história, tenho mestrado também em história cultural, mas trabalho com energias renováveis há mais de 20 anos e nessa área específica de universalização do acesso à energia há pouco mais de 15 anos com organizações do terceiro setor. Olá, bom dia. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Júlia. O ID Global é sempre um parceiro aí na pauta do acesso à energia. Bom, eu sou o Vinícius Silva, eu sou um homem branco, cabelo preto, eu estou usando óculos de armação verde, camisa verde. Eu sou engenheiro mecânico, com mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de energia, planejamento energético. Eu trabalho com políticas públicas e desenvolvimento socioeconômico e também sou professor de pós-graduação na Universidade de São Paulo, em disciplinas de desenvolvimento sustentável e de planejamento energético. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, gente. A gente agradece vocês terem topado agora nessa passagem de Ale aqui por São Paulo também, de ter encontrado um tempinho na agenda. A gente pensou essa conversa hoje, seguindo a linha desses nossos episódios. Os episódios anteriores, a gente conversou muito sobre governança ambiental, transições justas para longe da exploração de combustíveis fósseis, sempre nesse aspecto pensando essas transições justas também vinculadas à defesa e à incorporação dos direitos dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, dentro dessa governança ambiental, dentro dessas intenções de transições energéticas justas. E nós somos parceiros, né, da Rede Energia e Comunidades, inclusive já adianto o convite, acho que vocês vão falar mais para frente, mas a Rede Energia e Comunidades é um grupo, uma colisão de várias organizações, ONGs, associações comunitárias, organizações de base indígena, quilombolas, extrativistas, que atuam na agenda de acesso digno à energia, limpo, estável, que permita a permanência nesses territórios, a manutenção dos modos de vida das comunidades. E a gente já é parceiro aí de algum tempinho dentro da Rede Energia e Comunidades. E aí a gente pensou esse episódio muito para falar de uma face dessa discussão sobre energia, que às vezes a gente acaba, enfim,
não priorizando, que é o aspecto de acesso à energia nos territórios. Eu acho que hoje em dia já acontece difundido em vários espaços o aspecto de direitos territoriais, direitos dos povos relacionados a grandes empreendimentos que impactam, né, os modos de vida, que tem impacto direto ali, questões de licenciamento e afins. Mas essa fase também sobre energia limpa, que é o acesso, né, dentro dos territórios também, das comunidades, dentro dos territórios também periféricos, urbanos, às vezes a gente acaba não tendo alguns espaços para vocalizar tanto isso. E aí a gente chama vocês hoje para, enfim, não tem, acho que da nossa, de quem está tocando esse debate hoje em dia, vocês são grandes nomes que a gente admira muito. Então, para a gente começar do beabá, queria saber de vocês, depois de eu fazer todo esse textão, vamos começar do início. Queria saber como que vocês entendem o que é a universalização do acesso à energia. Acho que esse é uma pauta que a gente levanta muito quando pensa a nossa atuação na rede de energia de comunidades, quando a gente pensa o programa Luz para Todos, que vocês mais tarde podem conceituar também, para a galera que está assistindo e não tem essa dimensão. Mas o que é universalizar acesso à energia hoje? Dentro da política energética, como vocês acham que isso é entendido formalmente e como isso se traduz na prática para os territórios tradicionais? O que isso significa nos territórios, essa universalização do acesso à energia? Como isso é entendido formalmente, às vezes até numericamente, e como que isso tem um debate mais amplo, assim, quando a gente vai para o campo, dos territórios? E aí, Ale, Vini, fiquem à vontade para compartilhar com a gente tudo a partir dessa vivência grande de vocês. Isso é um universo para falar, né? Porque, de fato, o tema é muito instigante, desafiador. Porque a gente está no século XXI, falando aí de grandes tecnologias, de hidrogênio, de fim de combustíveis fósseis e tantas outras coisas. A gente hoje não vive mais sem tecnologia, né? Todo mundo tem a vida na palma da mão, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem milhões de pessoas no mundo que não têm o básico de eletricidade para as coisas básicas do seu dia a dia, para bombear água, para resfriar uma água para tomar gelada num dia quente, para resfriar o seu alimento e não ter que consumir tanto alimento salgado ou doce demais, enfim. Então, a política de universalização da energia elétrica, ela é uma necessidade e ela é um direito universal. Ela se traduz no ODS 7, né, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que fala que todas as pessoas têm que ter direito ao acesso à energia limpa e a preço justo, né, e confiável. O que é uma energia confiável? Que ela não vai faltar. O que ela é limpa? Que ela não gere emissões de gases de efeito estufa, que é o maior problema hoje da humanidade, mas que também ela não agrida os meios de vida, né? E a preços justos é que não se pague uma fortuna por isso. No caso do Brasil especificamente, né, onde que estão as populações que ainda não têm esse direito garantido plenamente? A maioria é na região norte do país. São 9 estados da Amazônia Legal, com mais de 1 milhão de pessoas que se tem registro, mas se sabe que muito mais, porque quanto mais se estuda, mais se encontra comunidades e pessoas ainda sem acesso à energia. Quando a gente fala de universalização do acesso à energia, é tida hoje como uma política que vai ser universalizada mais cedo, porque o Brasil já conta com 99,8% da sua população conectada à rede pública de eletricidade, via as distribuidoras de energia, via a energia que chega para qualquer um de nós quando a gente acende aí um plug de tomada, por exemplo, né? Para ter a nossa luz e a energia para tudo. No entanto, para mais de 1 milhão de pessoas, isso está ainda longe de chegar. E o mais difícil é pela questão da barreira geográfica, né? Porque o Brasil tem o mais estruturado sistema de energia do mundo, que é o Sistema Interligado Nacional, onde o que uma usina produz lá no Rio Grande do Sul, essa energia pode estar sendo usada por nós aqui em São Paulo, ou o que está sendo produzido no Nordeste pode estar sendo usada em Manaus. Tudo se conecta no Sistema Interligado Nacional. Mas ainda tem quase 200 pontos que a gente chama de sistemas isolados, que são usinas municipais, assim, que geram localmente a sua energia.
Então, essas não estão no SIM, essas não colaboram com a fonte de energia de outro lugar, que vem pelo sistema interligado. Essas usinas de sistemas isolados, elas são basicamente fósseis hoje, né? Diesel e óleo combustível. Fernando de Noronha e as outras todas estão na Amazônia Legal. Qual que é a meta ideal? Conectar tudo ao sistema interligado nacional. Por quê? Porque a nossa matriz elétrica é predominantemente renovável. Hoje a gente tem hidrelétrica, que foi a primeira grande renovável do Brasil, mas também eólica e solar, que na última década aumentaram muito. Então, hoje, o Brasil é considerado o país que tem mais energia renovável do mundo para a eletricidade, né? Não para os outros usos como transporte. Mas, para uma boa parte de brasileiros, ainda na Amazônia, que são as pessoas responsáveis pela preservação das florestas e dos manguezais, essa energia não chegou ainda. Então, quando a gente está falando de somos os melhores em renováveis, temos as melhores tecnologias, estamos conectados em tudo, ainda há mais de 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de brasileiros, né? Que não tem nada disso, que vivem a lamparina de querosene ou da queima da lenha, e que quando tem a querosene para a lamparina ou um pequeno motor a combustão, tem um custo 3 vezes maior do que nós temos na cidade. Então, são triplamente abandonados, né? E, de novo, eles têm que pagar previamente para ter sua energia. Nós, na cidade, primeiro consumimos, depois pagamos. E, às vezes, ainda atrasamos o pagamento e continuamos tendo energia. Lá, não. Lá tem que sair da comunidade gastando combustível, atrás de mais combustível para trazer de volta, para poder queimar algumas horas desse combustível para ter eletricidade e ligar um freezer ou uma lâmpada por algumas horas. Então, é a população com IDH mais baixo, é a mais penalizada economicamente, e essa é a grande dificuldade hoje, né? De a gente chegar antes de 2030, que é o prazo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para que todas essas pessoas do Brasil cheguem, né? E não é só do Brasil, a gente fala que a nossa rede de energia comunidades trabalha para universalizar com dignidade e plenamente essas comunidades no Brasil, mas são mais de 1 bilhão de pessoas no mundo que não têm acesso à energia de forma confiável, a preços justos e dignamente. Então, é um desafio que não é do século passado. Toda essa tecnologia que a gente está aprendendo hoje, ela tem que estar a serviço também para trazer para todo mundo, né, para o mesmo nível e levar energia com qualidade a todos. Obrigada, Lê. Vini, universalização em 1 minuto. Brincadeira, não. Pode tomar mais tempo, mas... Não, eu acho que Acho não, tenho certeza. A Alessandra deu um panorama geral e é exatamente isso, né? A gente tá falando do Brasil, que tem grandes gerações renováveis, conectadas no Brasil inteiro, que leva energia para lá e para cá, e a gente tem esse grande bolsão ali, sem esse acesso público, né? A energia, como a Alessandra comentou, né? A gente está falando que essas pessoas, elas vivem na região amazônica, a gente está falando de quase 59% em área do território nacional, e são exatamente nessa... E é importante também falar, porque 25% de toda a energia elétrica consumida no Brasil, ela é gerada na Amazônia. Mas a Amazônia, ela fica com quase nada dessa energia. Ela fica só com os impactos ambientais e sociais desses grandes empreendimentos de geração hidrelétrica que tem na região. Então, na Amazônia em si, é gerada muita energia. Os impactos estão ficando lá, mas as pessoas não estão recebendo. E falar especificamente de universalização, também ela tem muitas frentes, muitos entendimentos. Universalização pode ser a pessoa ter um acesso mínimo. É universalizado? É, porque todo mundo tem energia. Mas esse acesso é pleno, ou seja, essa família que recebeu energia, ela tem energia para ligar a geladeira a hora que ela quiser, a televisão a hora que ela quiser, o ventilador a hora que ela quiser? Possivelmente não. O preço dessa energia é acessível, ou seja, tem uma acessibilidade econômica? A gente sabe que muitas vezes não é. A gente sabe que muitas famílias dessa região recebem faturas que comprometem muito o orçamento daquela família. Mesmo no país tendo uma política específica de subsídio para pagar a tarifa de energia elétrica, a gente sabe que ela não dá conta de pagar
dar todo aquele acesso econômico que aquela família precisa. Então, assim, universalizar o acesso, a gente pode dar esse acesso mínimo, que geralmente acontece, ou no entendimento da rede de energia comunidades e das populações, né? Porque todo mundo quer ter um acesso pleno, usar a energia quando ela precisar, para o uso dela pessoal, para o uso dela produtivo, para estudar de forma geral, é ter esse acesso onde ela possa ter a energia em quantidade, na qualidade, né? Que ela não falte, que ela sempre esteja disponível e também que ela tenha a capacidade de poder pagar, que ela não tenha que usar grande parte daquele orçamento familiar para pagar uma conta, né, um boleto no final do mês. E tem uma outra coisa que é importante quando a gente fala em universalizar o acesso, que é para os outros serviços básicos que a energia possibilita. Então, a gente está aqui nesse estúdio, né? A gente está TV ligada, a internet funcionando, esse microfone captando a minha voz, a luz iluminando a gente. Isso é um serviço público, né? A distribuidora está fornecendo energia aqui para esse prédio e a gente consegue utilizar. Então, a gente está falando que locais onde que não tenham acesso à energia, elas não poderiam estar efetivando, fazendo o que a gente está fazendo isso hoje. Mas a gente não está falando só de serviço ali, de um serviço econômico, mas uma escola. A gente está falando que em regiões que tem escolas, e essa escola não tem energia elétrica. Então, imagine uma aula que você não pode iluminar a sala de aula. A gente está falando na Amazônia, né? A Amazônia é um lugar muito quente. Então, você não pode ter um ventilador, um ar-condicionado. Imagina a qualidade dessa aula, onde o calor é intenso. Ou você, minimamente, você não pode armazenar a alimentação, né? Então, a merenda escolar daquela escola, ela não pode ser um alimento perecível, né? Porque senão vai estragar. Ou na saúde, né? Imagine um posto básico de saúde que não tem energia elétrica. A gente observou há 2 anos atrás grandes queimadas na Amazônia, né? Onde teve poluições particuladas afetando a saúde das pessoas. Então, imagine que na região da Amazônia, onde tem essas queimadas, as pessoas que passam mal com problemas respiratórios devido a essa fumaça, vai até um primeiro posto de saúde para receber o atendimento, geralmente fazer uma inalação, né, um nebulizador, e aquele posto de saúde não ter uma energia elétrica. Então, você não pode ligar um equipamento básico de serviço de saúde. Então, universalizar o acesso não é só o acesso direto para aquela pessoa, para aquela família, mas o acesso para todos os serviços básicos essenciais que aquelas pessoas elas dependem para sobreviver e no final das contas é um direito à cidadania, é um direito constitucional, os serviços básicos para as pessoas sobreviverem e desenvolver a economia, né, desenvolver a renda dessas famílias. Então, universalização, se pensar no contexto global, ela não é só levar esse primeiro acesso básico, mas sim levar uma condição de vida e de cidadania para essas pessoas, para ela acessar os serviços plenos, para ela ter o bem viver, para ela conseguir ter uma boa vida em casa, ter uma boa educação, uma boa saúde, e poder ter aquele primeiro negócio, serviços e ter a própria renda, né? Não depender de outras políticas públicas que vão levar elas a ter essa perenidade de ter sempre o assistencialismo, porque muitas pessoas elas não querem isso, elas querem ter a sua própria renda, seu próprio desenvolvimento. Então, universalização plena é isso, é você ter a garantia de acesso para você ter essas garantias básicas, mas poder usar mais, aquele pouquinho a mais para o seu dia a dia. Sim, com certeza, Minha. E todo esse contexto do que a gente tem chamado, né, de pobreza energética na região amazônica, a Rede de Energia Comunidades, né, que eu mencionei anteriormente, tem feito esse esforço muito interessante de documentar isso também, né? Porque acho que num passado assim muito recente a gente tinha essa lacuna de isso tá também, enfim, em relatórios que aconteciam a partir da participação ativa das comunidades também, de contar a sua realidade energética e também socioeconômica, que é gerada a partir da falta de acesso adequado à energia. Então, a gente teve, ano passado, em territórios quilombolas no Pará, e a gente viu como essa questão da universalização é além desse acesso mínimo, porque as comunidades tradicionais enfrentam demandas, elas têm demandas que são múltiplas, né? E que não é só o acesso à energia, e que tem como a gente tratar isso quantificavelmente só. Aqui recebeu tantas placas solares, tantos lares são atendidos. A gente viu comunidades que têm casos muito sérios de contaminação de água por mercúrio, por atuação da mineração na região ali próxima, né, no Pará. E que a falta de acesso à energia
tem um impacto no acesso à água potável e, consequentemente, no acesso a uma saúde adequada também da comunidade, né? Isso gera uma crise sanitária séria no território. Então, quando a gente fala de universalização, acaba, apesar de não ser, a gente ter explicitamente na Constituição direito à energia, a gente acaba se aproximando de todos esses direitos fundamentais, como o direito à água e, enfim, direito à saúde, direito à educação, como você mencionou, né? É que a energia é um meio para isso tudo. Sim. A energia não pode ser vista como um fim em si. Não basta só fazer o projeto, né, estruturar o projeto de energia, a usina tal. Por que essa energia está sendo feita? Para quem que ela está sendo feita? O que o Vini falou, né, de a Amazônia ser o maior lugar da geração limpa no Brasil e ser o lugar onde as pessoas não têm energia, fala muito das escolhas sociais e políticas que o país fez no século XX. Para quem que era energia? Não era para fortalecer territórios. A questão fundiária sempre foi o cerne do problema social do Brasil. Então, às vezes, você tem uma fazenda que tem energia para além, assim, tem a energia que ela precisa ter para sua produção, né? Mas ao lado você tem um território indígena. Às vezes essa fazenda foi que a gente diz, né, um território grilado, quer dizer, foi sendo tomado aos poucos, né? Porque era um território indígena. E aí os indígenas continuam sem os serviços básicos para se proteger desse tipo de ameaça e invasão que costuma ter. Então, as escolhas das políticas, que apesar de constitucionalmente serem para todos, ao decidir, quando as empresas decidem para quem elas levam o serviço público, é uma escolha econômica e uma escolha política. Isso diz muito do porquê a gente está onde a gente está hoje, com conflitos fundiários incríveis, né? Assim, parece que nunca vão ter solução. Mas são as políticas públicas que chegaram para uns e não para os outros, principalmente não chegaram para os povos originários. Sim. Sim, e é muito, nesse sentido, muito real, porque eu vivo isso dentro do meu território. Eu transito entre 2 territórios. O meu território de nascença, que é a Reserva Indígena de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e o território Guaranimbá, no sul do Pará. E lá no sul do Pará, esses 2 territórios são contextos totalmente diferentes. No Pará, a gente fica até 4 dias sem energia dentro do território, e é muito o que o Vini falou em relação às escolas, às crianças, o fato de não poder ter aula, alimentos que a gente perde das nossas casas mesmo pela falta de energia, porque a gente até brinca, caiu energia hoje, a gente não sabe quando vai voltar. E aí tem todo esse custo de você sair do território, buscar um combustível na cidade, o território no Pará fica 2 horas da cidade mais próxima. Você tem que ter um carro para poder sair da comunidade, para poder buscar isso, para poder ligar a bomba de água, para ter água nas casas, para poder manter pelo menos o alimento máximo que conseguir. E já no território do Mato Grosso do Sul, a gente tem a questão da energia chegar num preço, um custo muito alto, assim, que impacta muito a família ali no dia a dia, né? Nós temos casos em que famílias, assim, já receberam faturas de R$ 2.000 de energia, né? E aí, no Mato Grosso do Sul também, a gente tem esse contexto do nosso território ter sido grilado. Então, nós temos muito essa questão de falta de água, de saneamento básico. A Reserva Indígena de Dourados, ela é a segunda maior em população do país. Nós temos mais de 20 mil indígenas em um território. São 3 etnias vivendo em um território. E nós sofremos com essa questão da falta de água e essa energia que chega a um custo muito alto para nós. Então, eu consigo viver, sentir a vivência no que vocês falam, porque é o que eu vivo no território. E eu acho muito importante que a gente fale, principalmente nós que somos impactados lá no território, falar sobre isso, né? É um assunto que nós precisamos trazer e fortalecer. Então, nesse sentido, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Alessandra, mas o Vini também, se quiser... Ai, perdi. Se quiser complementar, fique à vontade. Em relação, considerando, né, a trajetória política do Luz para Todos e a articulação da rede Energia e Comunidades, eu gostaria que vocês falassem até que ponto essa articulação consegue influenciar nesse setor energético. Eu acho que nos últimos anos a gente tem conseguido dialogar com o Ministério de Minas e Energia,
com a Agência Nacional de Energia Elétrica e, através deles, com as distribuidoras. Porque a regra para o consumidor de energia no país, ela é uma. Você tem que entrar em contato com a distribuidora, que é a responsável pelo serviço na sua região. E ela tem que dar conta disso. Mas as políticas, elas sempre foram muito construídas a partir de conhecimentos de engenharia, né? Tudo bem, você é um engenheiro sensível. Mas, assim, o megawatt, o quilowatt produzido de qual fonte, como chega, qual é a melhor parte técnica para atender aquela demanda tal, mas a parte toda do consumidor ou do beneficiário da política pública, né? Às vezes ela é negligenciada e não pela falta de mecanismos que tenham, porque a gente tem mecanismos de proteção. A gente tem direitos do consumidor, a gente tem a própria agência reguladora, que tem a função de fiscalizar o que não está sendo cumprido de acordo com as regras, resoluções gigantescas com todos os direitos e deveres do concessionário de energia, como da pessoa que recebe essa eletricidade em casa. Mas se essa informação não chega para vocês lá em Dourados, do número do telefone da ouvidoria da ANEEL, de quanto tempo a distribuidora tem que regularizar o atendimento de vocês, senão ela é multada. Se vocês não fazem essa reclamação que gera um protocolo, isso se some, isso não tem registro. E é isso que a gente tem verificado, que nos territórios tradicionais, mas também na periferia das grandes cidades, né? Esse direito é negligenciado pela falta de informação do consumidor e do beneficiário. Eu lembro, quando eu era mais jovem, que tinha muita propaganda na televisão e no rádio do Procel, que é o programa de eficiência energética, assim, que te diz quais são os melhores equipamentos, os mais eficientes, os que consomem menos energia e te entregam o mesmo serviço energético, digamos assim. E a gente aprendeu, então, que a geladeira com celular é a mais econômica. Vai gelar da mesma forma e você vai gastar menos energia. Que a geladeira D, às vezes pode ser mais barata na loja, mas vai te consumir muito mais energia. Então, fuja dela quando for comprar. Essa informação não chega mais. E essa é uma informação simples, de escolha de compra. Do ponto de vista do consumo, qual é o horário que é mais caro? Qual é o horário que é mais barato? Os tipos de equipamentos que você pode usar. Essas coisas não estão chegando nos territórios. Eu acho que um desafio, então, hoje, da nossa rede, para além da questão técnica de como a energia vai chegar, que é importante também, não ser uma imposição do programa público, vai chegar de tal forma, sei lá, vamos estender uma rede de distribuição, para isso a gente vai ter que desmatar X hectares de um território indígena. Isso não pode acontecer, isso não é uma obrigação, entendeu? Não tem que ser assim, tem que ter consulta livre, prévia informada, enfim, até o direito, né, da Convenção 69 da OIT sobre a consulta livre, prévia e informada, ainda que indígenas e outras populações tradicionais saibam, não entendem como isso se aplica ao Luz para Todos, por exemplo. Então, no caso do Luz para Todos, que é uma coisa que a gente tem discutido muito lá, quem paga pela consulta livre, prévia e informada? Porque é um custo. Cada povo tem seu protocolo que precisa ser ouvido, de como quer que aquele sistema, aquela infraestrutura passe ou chegue nas suas casas, né? É um custo de reunir as pessoas, a alimentação das pessoas, explicar numa linguagem acessível, né? E isso não está regulamentado no setor elétrico, né? Hoje, quem paga o Luz para Todos é uma conta específica que a gente chama conta de desenvolvimento energético, né? Então, lá, tudo o que pode e o que não pode. Essa conta paga subsídio de petróleo, essa conta paga o Luz para Todos, essa conta, enfim, paga a tarifa social de energia. Paga o painel fotovoltaico que está na casa das pessoas. Nas cidades, inclusive. Então, ela não é uma conta só para quem precisa muito do ponto de vista social. Ela é algo para desenvolver o setor energético, para melhorar, né? Então, muitas questões agora no momento, que seria o outro podcast, só para falar de usos adequados da conta de desenvolvimento energético. Nós entendemos que a prioridade tem que ser aquilo que não chegou nada. Quem não tem nada ainda, então tem que usar essa conta de desenvolvimento energético prioritariamente para o programa Luz para Todos. E esse debate foi muito importante e no atual governo foi ampliado consideravelmente
o valor do orçamento do Luz para Todos, porque se entende que é a parte mais difícil e é mais cara do que uma extensão de rede, né? Chegar com sistemas remotos renováveis, como fotovoltaico, que é o que mais está acontecendo, porque é mais rápido, né? É uma solução, mas não é só. Então, ouvir das comunidades se querem sistemas solares individuais ou se querem coletivos, se pensam em usar outras fontes de energia, como biogás, por exemplo, isso não está chegando para lá, para a decisão. E precisa chegar. Então, eu acho que a gente está conseguindo avançar nesse debate no momento que a gente levou representantes dos ministérios, representantes da Agência de Energia Elétrica e de banco, como o próprio BNDES, para entender essas necessidades. Não é tão caro, existe um programa que tem recurso, mas que ele não está chegando. Como faz isso? Então, são caminhos que a gente está buscando, com a participação de vários entes, que vai desde as distribuidoras, passando pela representação das comunidades e também do governo. Agora, a gente está num governo que está tendo essa abertura para esse debate, né? Então, esse é um ano eleitoral, a gente não vai conseguir vencer toda a meta do Luz para Todos até dezembro de 26, então também tem que pensar, ficar atento no que vem aí de propostas das candidaturas, tanto para os governos estaduais como para o governo federal, para ver se a gente vai conseguir cumprir a meta do Luz para Todos até 2030, o que é bem desafiador. E aí eu acho que uma coisa importante que o Vini pode falar é de todo o trabalho que a gente está fazendo junto com a Agência de Energia Elétrica. Esse é o foco, né? De quando a gente estava voltando. Quando a gente fala do setor elétrico, o planejamento ele é muito centralizado. Por isso que a gente vê, né? Essas grandes usinas chegando energia para as cargas do sul. Então a gente está falando que as usinas da Amazônia, alguém planejou, construiu ali, gerou todos os impactos e está levando essa energia para essa região sudeste, para essas grandes empresas, grandes cidades. E a gente ficou com esse grande bolsão aí de pessoas sem acesso e que esse planejamento pensado de forma centralizada não vai resolver. Se tem essa política pública, né, o Luz para Todos, como a Alessandra comentou, é de 2013, ela levou energia ali para mais de 17 milhões de pessoas, 2003, desculpa, para mais de 17 milhões de pessoas, mas, mais uma vez, ela levou o acesso de uma forma ali formal, né? Formal fala, levou a infraestrutura, tá num setor regulado, mas ela não é o acesso substantivo, né? Substantivo no sentido, tá garantindo o acesso pleno para aquelas pessoas. Por que esse acesso não é substantivo? Ele não é substantivo porque você não tem é um planejamento centralizado, uma política pública centralizada. Isso que a Alessandra falou, de ter esse movimento, de ter essa conversa com a governança do setor elétrico, com os atores envolvidos nessa universalização, isso começou a mudar um pouco o panorama, no entendimento de que, bom, a gente, nessa governança centralizada, pensando daqui, a gente dificilmente vai conseguir levar esse acesso substantivo, esse acesso pleno até essas populações. Hoje em dia a gente vê a política pública Luz para Todos muito mais aberto no sentido de tentar resolver esses problemas de se levar acesso principalmente para essa região amazônica, que a Alessandra comentou sobre recursos, né? A gente está falando ali em 2022, quase R$1 bilhão ali de reais disponibilizado para levar essa universalização. Para esse ano 2026, a gente tem 6 bilhões, ou seja, é um aumento muito expressivo dos recursos financeiros para se levar esse acesso. Então, recurso financeiro a gente tem de forma robusta todo ano para se levar esse acesso. Qual que é a dificuldade, então? A dificuldade é se chegar até essas populações e levando a energia que elas querem. Uma das formas que está sendo construída de tentar entender como que a gente melhora, então, como que a gente faz com que essa consulta seja realmente efetivada nos territórios, como que a gente faz com que esse primeiro acesso para essa população não seja aquele acesso limitado, onde a pessoa vai conseguir ligar uma pequena geladeira, uma televisão, carregar o celular dela ali e nada mais. Ou seja, um acesso que ela não vai ser capaz de ligar, ter todos os equipamentos que ela precisa e, inclusive, desenvolver alguma atividade produtiva. Porque a gente sabe que muitas vezes nessas comunidades, nessas regiões, a própria casa da pessoa
é a unidade produtiva dela. Então ela vai ter esse acesso e não vai ser substantivo e pleno, porque ela não vai conseguir, o sistema de energia que vai ser instalado lá não vai conseguir gerar para tudo. Então, hoje em dia, a gente tem estamos numa construção vinculada à Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, desse sandbox regulatório chamado Projeto Energia da Floresta. O que é isso? Basicamente, se está criando dentro da figura da agência reguladora um mecanismo que vai permitir, que vai poder parar com aquela história de falar: ah, eu não vou fazer isso porque a regra não deixa. Ah, eu não vou fazer isso porque a lei não deixa. Então, dentro desse sandbox, que é basicamente assim uma caixa de areia, onde você pode construir, destruir, brincar, né, no conceito de criança, sem ninguém se machucar. Então, se cria um ambiente onde se afasta algumas regras regulatórias e algumas leis para se testar soluções que realmente levem em consideração o que é essa consulta livre, prévia, informada que a Alessandra comentou, deve ser implementada. Como que ela pode ser implementada? Como que ela deve ser feita? Então, se testa isso. Qual que é a melhor tecnologia adaptada às demandas que aquela... Ah, porque, por exemplo, uma comunidade que tem demanda, tem uma escola, tem um posto de saúde e produz ali mandioca e produz açaí, pode ser diferente de uma comunidade onde não tem uma escola, mas se produz pescado e se produz outros tipos de polpa. Então, o uso de energia é diferente. Por exemplo, o período que você colhe açaí é alguns meses do ano, não é o ano inteiro. Então, que soluções energéticas são melhores e mais adaptadas para aqueles tipos de território? Então, esse sandbox vai poder receber projetos para serem implantados dentro do contexto sendo observado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, sendo observado por outras instituições que fazem parte da governança, então, outros ministérios que venham fazer parte disso, as próprias comunidades, movimentos sociais, organizações da sociedade civil e as próprias empresas do setor elétrico como um todo, eles vão estar observando como isso é feito, ou até mesmo executando como isso está sendo feito, e a partir dos resultados dessas soluções, a gente pode aprimorar as regulações ou até mesmo futuramente as políticas públicas. Então a gente tem, nesse momento, a gente tem uma grande abertura de se testar o que realmente pode funcionar com a participação das comunidades, com a participação da sociedade, para realmente se levar a um acesso substantivo, né? Não só levar aquele primeiro acesso de que nada vai funcionar depois, ou se aquele equipamento quebrar, aquela comunidade vai ficar 3 meses sem energia. Então, como que eu levo esse acesso, onde todo mundo é consultado, participem, se aquele sistema para de funcionar, como ele pode ser restabelecido rapidamente, se a pessoa tem um problema na fatura, se a pessoa tem alguma reclamação, como que essa comunidade preparada, ou um agente comunitário de energia daquela comunidade preparado, ele pode auxiliar nessa primeira manutenção, ou ele pode auxiliar aquela comunidade naquela primeira reclamação para a distribuidora, ou uma reclamação futura, já que a distribuidora não resolveu, para a própria agência que regula o setor. Então, a gente tem ali um mecanismo agora atual que está sendo construído para tentar melhorar essa questão do acesso à energia elétrica. Boa, Vini. Muito bom conhecer um pouco mais sobre o projeto, o Sandbox Energias da Floresta, que é a rede de energia e comunidades, inclusive em março agora de 2026, teve também na organização junto com a ANEEL, junto com o IEM e outras organizações da rede, organizando um seminário lá em Brasília, na ANEEL, que a gente lançou algumas pesquisas, que inclusive fica o convite para vocês conferirem, que a partir de alguns trabalhos que a rede tem articulado nos últimos anos junto aos territórios, prezando muito por isso, por essa produção de conhecimento participativo e territorializada. Pessoal, a gente se encaminhando para o final do nosso episódio. Muito obrigada, Lê, Vini, por terem topado estar aqui com a gente. Mas antes, uma última pergunta para vocês. Um desafio que a gente fez ao longo de toda essa temporada para os nossos convidados, que é uma resposta em 1 a 2 minutos. E a pergunta para vocês é: como que vocês veem o cenário do futuro do acesso à energia e intenções de transições energéticas justas em 1 a 2 minutos, um desafio e uma esperança nesse futuro, né, energético, tanto de acesso quanto de geração, a partir de fontes limpas. E também, depois disso, tenho certeza que, a partir do ótimo repertório de vocês, queria que que vocês dessem pra gente uma indicação de pesquisa, podcast, comunicador, rede,
atuação muito interessante que está acontecendo atualmente na agenda energética e que quem está ouvindo, quem está assistindo, não pode perder. Olha, eu acho que o desafio é, de fato, universalizar a energia até 2030. Não vai ser fácil. A questão geográfica, a gente já viu que não é o valor, o dinheiro em si, mas a, a Amazônia ela é muito complexa, né? Então, assim, tem a seca, tem a cheia, então não é como na cidade que eu planejo para amanhã e faço, não. Eu dependo do rio, eu dependo da seca e da cheia. Então, isso é um desafio geográfico, mas então conseguir universalizar de forma adequada e plena, como a gente comentou hoje, e não só levar um bico de luz, tá? Eu acho que esse é o desafio, né? A forma de fazer isso, eu acho que é o que a gente está caminhando, assim, essa forma participativa de as pessoas não terem suas vidas expostas ou que a situação não chegue de como sempre foi. Acho que a gente já aprendeu muito no passado de como não fazer de novo, né? Ter tantas violações de direitos humanos para levar às infraestruturas básicas, né? A gente já aprendeu, o movimento de atingidos por barragem nos ensinou muito o que foi o problema das hidrelétricas, e agora a gente já tem um movimento de atingidos por renováveis, muito na região Nordeste, mostrando o problema das eólicas. Então, a gente não quer que na Amazônia as renováveis tenham esse problema. Então, tem solução tecnológica para isso, mas é com diálogo, com consulta livre, prévia, informada, adequada, que se resolve isso, né? E eu acho que indicações sempre tem várias, mas no site da Rede Energia e Comunidades, www.energiacomunidades.com.br, tem uma parte lá de publicações, onde tem as publicações das organizações das nossas redes, que são incríveis. Tem mobilidade elétrica, tem o resultado desses trabalhos nos territórios que têm sido realizados nos últimos anos, mas também publicações mais antigas, muito inspiradoras. E eu acho também muito interessante conhecer o Observatório do Marajó, para quem nunca ouviu falar. Eles têm podcasts também, eles têm um site sobre isso e tem vídeos muito interessantes lá sobre os impactos da não energia nas Ilhas do Marajó. Obrigada, Lê. Inclusive, vários mini documentários excelentes. Excelentes. Consumam. Vini? Bom, depois dessa vai ser até difícil responder. Mas assim, eu acho que um grande desafio a Lê colocou, né? Tem o ODS 2030, mas o próprio governo federal coloca como desafio de universalizar o acesso à energia no país até 2028. Então, eu acho que um dos grandes desafios é esse, né? De levar a energia para esses 1 milhão de pessoas que faltam até 2028. Mas mais do que isso, eu acho que o desafio é levar de uma forma plena. Para se levar de uma forma plena, a gente precisa ainda melhorar essa política pública. Como? De que forma? A gente tem que aumentar a quantidade de sistema, a capacidade, a quantidade de energia que se leva até essas comunidades, essas famílias, mas também conseguir colocar esse atendimento, energia para as atividades produtivas, que é uma outra grande demanda das comunidades, que levar energia para casa delas, mas também um pouco mais para elas, que elas possam produzir, gerarem renda, e ao se gerar renda, você cria uma cadeia ali sistêmica de outros benefícios que vão acontecer na comunidade. Eu acho que para isso acontecer, também precisa ter uma mudança da governança do programa Luz para Todos. Ela não pode ser uma governança necessariamente Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional de Energia Elétrica, as distribuidoras, e mais outros dois órgãos, que é o órgão TEC, que é a antiga Eletrobras, que foi privatizada, que agora é NBPAR, e a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, né? A gente precisa ter, dentro dessa governança, a figura dos movimentos, da sociedade civil ali dentro, porque sem esses dois blocos, o programa não avança da forma que tem que avançar, porque eles não sabem onde as pessoas estão. Com movimentos sociais e sociedade civil, a gente consegue identificar essa população e a gente consegue dialogar com essa população. Então, acho que um grande desafio é essa mudança. Agora, de indicações, a Alessandra indicou uma coisa que eu ia indicar, que é a própria Rede Energia Comunidades. Lá tem muito conteúdo. Mas eu vou indicar uma coisa que é puxando a sardinha para o IEMA, né, o Instituto de Energia e Meio Ambiente. Agora, recentemente,
que endereça muito do que a gente discutiu aqui. A gente lançou ainda esse mês, junto com uma concertação para a Amazônia, um livro, eles chamam de caderno, livro, como você quiser, que é chamado Energia, as Amazônias na Agenda da Transição, onde a gente discute muito o que a gente falou aqui, dessas grandes usinas na Amazônia, só gerando impacto e não deixando energia lá, de como que isso tem que ser, essa transição tem que ser feita de forma justa. A gente fala também da questão da falta de acesso, que ela impacta, e a gente introduz uma outra componente, que é a mineração, os minerais críticos e a exploração de petróleo nessa região, de como que, como você comentou, de como isso pode impactar, né? Você está falando mineração de ouro, mercúrio, saúde das pessoas, exploração de petróleo na margem equatorial, na foz do Amazonas ali, toda a questão fundiária, de se chegar a grandes empreendimentos. A gente sabe que, ao chegar a grandes empreendimentos, exploração de petróleo, a valorização da terra cresce muito, e toda aquela questão fundiária, as pessoas são expulsas de forma violenta dos seus territórios, das suas tradições. Então, ele endereça ali muita coisa. E outros relatórios também do IEMA, acho que dá uma contextualização. Quem são essas pessoas, aonde elas são e quais são as tecnologias também que vocês podem utilizar para melhorar essa política. E o Observatório do Marajó, realmente, eles têm mini vídeos, mini documentáriozinhos de falar qual que é o problema da falta de acesso no território. Então, eu também fico com vocês com essa. Obrigado. Alessandra, Vinícius, nós gostaríamos muito de agradecer a presença de vocês aqui. Muito importante trazer esse debate, né, para as pessoas acompanharem também. Fiquem ligados nas indicações também. É muito importante que nós acompanhemos esses trabalhos nesses territórios. E mais uma vez, foi uma honra para nós termos vocês aqui e muito obrigada. Uma alegria estar com vocês. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima temporada do nosso podcast. E valeu por todo mundo que acompanhou essa nossa primeira.